É isso aí, galera. Vamos dar continuidade aí para a parte final desta aula, onde vocês vão ter que tomar alguns cuidados, tá? Esses cuidados eles são muito importantes. Por quê? Porque é muito comum as pessoas confundirem a primeira lei de Newton com a terceira lei de Newton, e não é assim. Outra coisa, as pessoas costumam dizer que para toda ação existe uma reação. Calma, esse é um conceito bem genérico. Quando Newton fala da ação e reação, ele está se referindo à força, tá? A vetores. Isso não quer dizer que se o seu coleguinha toma gosto com você, você vai espancá-lo, tá? Isso não tem nada a ver isso não tem nada a ver com as leis de Newton. Isso se refere só à força. Para cada força de ação, eu posso ter uma força de reação. É isso que Newton quis dizer. Ele não tinha implicação nenhuma com os coleguinhas deles. Agora vamos lá. Quando a gente fala da força de ação e reação, é importante que vocês tenham em mente que para ser a terceira lei de Newton, essa força de ação e a força de reação, elas devem obrigatoriamente acontecer em corpos diferentes. Isso é muito recorrente em questões de vestibular, levando o aluno que não estuda direito os conceitos a cair em tentação e marcar a resposta errada. Só pode ser considerada a terceira lei de Newton se as forças aplicadas forem em corpos diferentes. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Temos dois exemplos aqui clássicos a esse respeito. O primeiro exemplo diz respeito a um bloco que está sobre a superfície de uma mesa. Aqui uma superfície da mesa, a superfície da mesa, e aqui eu tenho um bloco em cima dessa superfície. Esse bloco possui uma massa, então vai existir sobre ele uma força-peso. Essa força-peso nós vamos ver mais adiante como é que se calcula ela. Mas saibam disso. O que seria essa força-peso? É a força com que a Terra puxa gravitacionalmente esse objeto de massa m. Se não houvesse essa superfície, essa massa cairia. Então, essa é a força-peso. Na existência de uma superfície, vai existir o que nós chamamos de força normal, que nós vamos estudar também na frente, o que seria isso. Agora o que acontece a pergunta que vai vir de forma recorrente para vocês nessa situação, está acontecendo a terceira lei de Newton? Para uma ação, está havendo uma reação? E aí a resposta é bem lógica, né? Não. Não, por quê? Porque nós temos a força-peso aplicada no objeto de massa m e nós temos a força normal aplicada também no objeto de massa m. E o que é que diz aqui a situação que nós temos que ter cuidado? As forças devem ser aplicadas em corpos diferentes. Então, por conta disso, isso aqui não é um par ação-reação. Lembre-se sempre disso. Sempre que estiver sendo aplicada forças no mesmo corpo, isso quer dizer que não estou falando da terceira lei de Newton, estou falando sim da primeira lei de Newton. Beleza, professor. E essa outra situação? Que nós temos uma situação diferente. Nós temos o Sol com a massa m, a Terra com a massa m, separado por uma distância d. Essa distância, vamos lembrar, é entre os seus centros de massa, tá? Entre o centro do Sol e o centro da Terra. E aqui aparece o seguinte: o Sol puxa a Terra. O Sol está puxando a Terra com uma força F, em sentido, no meu caso aqui, da direita para a esquerda, e na horizontal, neste caso. A Terra está puxando o Sol com uma força também F, só que na horizontal, mas o sentido é da esquerda para a direita, ou seja, sentidos opostos. Aí eu vou olhar aqui direitinho isso. Essas duas forças são iguais? Sim. Elas são iguais porque a força gravitacional com que a Terra puxa o Sol é a mesma força gravitacional do Sol puxando a Terra. A diferença é que, como o Sol tem massa muito maior do que a Terra, a inércia dele vai ser maior, então você vai ver mais a Terra se movimentar. Beleza. Então eu posso falar que aqui está ocorrendo a terceira lei de Newton? E a resposta aqui é sim. Por que, professor? Não entendi. Porque observa, essas forças, elas possuem a mesma direção, estão todas na horizontal. Elas possuem a mesma intensidade, aqui vale F, aqui vale F também. E elas estão em sentidos opostos. E o mais importante na hora de ter esse cuidado é
elas estão sendo aplicadas em corpos diferentes. Uma força está sendo aplicada no Sol, a outra força está sendo aplicada na Terra. Ok, galera? Bom, sobre esse assunto é só isso. É muito simples compreender a terceira lei de Newton. É só você lembrar que para toda força aplicada sobre o objeto, pode existir uma força de mesma intensidade e sentido oposto. Se uma força vale 5 newtons, a outra vai valer menos 5 newtons. Se uma força vale menos 20, a outra vai valer mais 20. E assim por diante. E se ligar nesse cuidado, né? Se as forças forem aplicadas no mesmo objeto, eu não estou falando da terceira lei, eu estou falando da primeira. E se a força for aplicada sobre objetos diferentes, então eu estou falando sim da terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez e até a nossa próxima aula. Até mais!